E aí, pessoal, hoje então eu começo uma série de vídeos, uma pequena série de vídeos sobre filmes feitos no Rio Grande do Sul, sobre filmes gaúchos, né? Aproveitando aí, eu sou um cineasta aqui do Rio Grande do Sul, também historiador, e aqui na Cinemateca Histórica é um espaço que também fala muito, né, de história do cinema, e eu acabo produzindo mais sobre cinema latino-americano, né, de outros países da região e até mesmo de outras regiões do país aqui, mas claro, eu quero também contribuir com a produção fílmica aqui do nosso estado, né? E eu quero aproveitar, inclusive, eu acho que é um momento muito propício, porque está tendo agora na Sala Redenção da URGS uma mostra sobre filmes gaúchos, sobre filmes políticos feitos no Rio Grande do Sul, filmes que têm relação com a política institucional no Rio Grande do Sul, alguns filmes históricos, né? E que são mais ou menos os mesmos filmes que passaram numa mesma mostra o ano passado no Memorial da Assembleia Legislativa e na Casa de Cultura Mário Quintana. E, bom, aqui eu sempre apoio a sala de cinemas independentes, vocês sabem disso. Então, eu quero unir esforços, né? Pensando aí que tem gente. Eu conheço meu público, eu sei que tem gente que está acompanhando essas mostras, então vamos ampliar esse debate, né? Aproveitar aqui, unir forças em torno desse tema, aproveitar que tem um público que está certamente vendo aí os filmes dessa mostra. E que, bom, vamos convidar aqui a refletir um pouco sobre o cinema feito no Rio Grande do Sul, desde uma perspectiva histórica, inclusive, né? E é muito interessante que eu vou começar aqui justamente pelo Neto Perde Sua Alma. É muito interessante começar por esse filme, porque é um filme que, em primeiro lugar, assim, ele é um filme fundamental na história do cinema gaúcho, na filmografia gaúcha. Ele foi lançado em um momento aí onde ele é um filme de 2001, né? Dirigido pelo Tabajara Ruas, que depois primeiro longa-metragem do Tabajara Ruas. Depois ele constituiu uma carreira como diretor aí, vários filmes, né? Acredito que seja um dos diretores que mais fez longas metragens no Rio Grande do Sul, acredito. Inclusive vi todos os filmes dele, tá? Eu gosto do estilo dele de filmar, né? Bem clássico, bem épico, assim, eu gosto bastante. E o Beto Souza também dirige esse filme, um diretor que já tinha mais experiência, né? Inclusive o Tabajara Ruas, ele é escritor, ele já era escritor bem antes, né, de ser diretor. E esse filme ele é baseado num livro do Tabajara Ruas, é um livro homônimo aí, né? E as histórias do Tabajara Ruas como escritor, como diretor, são histórias sobre a história do Rio Grande do Sul, né? Então ele gosta bastante da história gaúcha, ele tem documentários, enfim, não vou entrar agora nesse tema aqui. Mas é um filme que na época que foi lançado, é um filme que, digamos assim, até contribuiu a recolocar um pouco a filmografia gaúcha no páreo nacional aí. Claro que tinham filmes sendo feitos, mas ele foi muito importante até pelo sucesso que ele fez. Esse filme é um sucesso. Esse filme, gente, é um filme de reconhecimento internacional, um filme que ganhou prêmios até fora do país. Na Espanha, ganhou melhor fotografia no Festival de Huelva, na Espanha, na época, que é um grande festival, até vou dizer que eu acho a fotografia desse filme belíssima, vou falar mais disso depois, né? O diretor é o Roberto Enquim, que também, cara, que é um grande fotógrafo e um grande diretor. Eu já vi alguns filmes dele. Ele tem um curta chamado Memória, que é um dos meus curtas-metragens favoritos na vida, tá? Que é um filme sobre a memória do eleitor brasileiro, um filme que fala sobre populismo, enfim. Eu já passei em sala de aula esse curta-metragem, eu amo de paixão. Procurem aí que vocês vão adorar. Um filme que não. É aqueles filmes que não perde a vigência, porque o tema é muito central na estrutura brasileira. Mas assim, ó, e também é um filme que eu tenho uma importância um pouco. Assim, uma importância também na temática. É um filme que resgata um pouco essa coisa de filmes sobre a história do Rio Grande do Sul, né? Que é uma coisa que no passado já tinha acontecido, mas quando esse filme é feito já fazia tempo que não se faziam filmes sobre a temática gaúcha mesmo, né? Aquela temática, entre aspas, nativista, né? Do interior, aquela coisa. Nesse caso aqui é um filme sobre a Guerra dos Farrapos, né? Revolução Farroupilha, então. Aliás, é o filme mais famoso sobre essa temática que existe, né? Então, ele tem também essa importância histórica. E pra mim também tem uma importância um pouco pessoal, gente, eu vou dizer pra vocês, porque eu não sei, mas talvez seja, assim, eu lembro desse filme na época, assim, talvez tenha sido o primeiro filme gaúcho que eu vi que eu me encantei, assim, em termos de filmagem mesmo, assim, né? Eu, imagina, nem, eu não estudava cinema na época, né?
fui estudar cinema muito tempo depois, né? Mas eu lembro que me impactou muito na época, assim, né? Eu não cheguei a ver no cinema, eu vi ele. Eu não me lembro exatamente como que esse filme chegou até mim. Se eu vi na TV, eu aluguei uma fita de videocassete na época. Mas enfim. Então, pra mim, é muito interessante começar com esse filme aqui, né? E que é um filme, assim, gente, que ele tem uma importância ímpar, como eu falei, na história do cinema gaúcho, tem sua importância na história do cinema brasileiro, né? E ele é um filme que ele lançou ao estrelato, por exemplo, o Werner Schoenemann, né? Que depois se tornou um ator super reconhecido nacionalmente, né? E que ele estrelou o filme aqui no papel do protagonista, que é o Neto, né? O general Antônio de Souza Neto. E depois daqui ele vai ter carreira, ele vai depois estrelar A Casa das Sete Mulheres, o Valentim, aí fazendo o papel do general Bento Gonçalves. E é interessante porque a estética da série Casa das Sete Mulheres, ela se baseia muito na estética desse filme aqui, do Neto Perde Sua Alma, tá, gente? Vejam, cuidado. Eu não tô dizendo que a série se baseou no Neto Perde Sua Alma. Até porque a série Casa das Sete Mulheres se baseia num livro chamado Casa das Sete Mulheres e o Neto Perde Sua Alma também é do livro Neto Perde Sua Alma. Mas eu quero dizer assim, a adaptação pra TV bebeu muito da fonte do filme, né? A estética fílmica, a estética imagética, assim, melhor dizendo, né? Ela se baseou muito. E não é à toa que muitas pessoas que trabalharam no Neto Perde Sua Alma depois trabalharam na Casa das Sete Mulheres, muitos técnicos e tal. Bueno, então assim, gente, é um filme que ele tem algumas temporalidades, ele é um filme sobre tempo também, não à toa é um filme que é baseado num livro escrito por um sujeito que escreve muito sobre história, apesar de não ser historiador, é um cara que escreve muitos romances históricos, que é o Tabajara Rose, então é um filme que fala muito sobre passagem do tempo. E o filme começa na Guerra do Paraguai, num hospital militar na Guerra do Paraguai. É interessante porque muita gente não sabe, mas a Guerra do Paraguai tem uma relação direta com a Revolução Farroupilha, né? Porque tem muito a ver com os interesses do Paraguai no Rio da Prata, que inclusive o Império Brasileiro, digamos que acelerou um pouco o fim da Revolução Farroupilha, ajudou, fez ofertas boas de fim da guerra aos generais farrapos aqui, porque sabia que precisaria deles para lutar na Guerra do Paraguai. O Rio Grande do Sul, naquele período, tinha o maior contingente militar para baixo da linha do Equador, vamos dizer assim, né? E, o exército brasileiro não tinha essa configuração centralizada que passou a ter depois, né? Então precisava dessas tropas regionais e aqui no Rio Grande do Sul tinha um grande contingente militar. E realmente muitos dos generais farrapos lutaram depois na Guerra do Paraguai. Então, o próprio Neto, inclusive. Então o filme começa na Guerra do Paraguai ali, num hospital militar, né? Tem ali o Coronel de Los Santos, né? Aí tem o meu amigo João França, tá nessa cena aí também. Aqui eu aproveito para deixar uma homenagem ao meu saudoso amigo João França, que nos deixou faz algum tempo aí, durante a pandemia, mas não foi de Covid. O ator que melhor controlava a própria voz que eu conheci, que deixou muitas saudades, mas também deixou obras magníficas como essa. Na época da partida dele, eu cheguei a fazer uma homenagem a ele aqui na Cinemateca Histórica. E a gente já vê ali o Neto, né? Depois é que o filme se passa a ser um filme, porque aí lembrando, ele começa a lembrar dos tempos da Guerra dos Farrapos, né? Inclusive começa a lembrar numa conversa que ele tem com o outro saudoso autor, Selmar Antunes, né? Que é um grande, tive o prazer também de conhecer o Selmar Antunes, né? Um ator sensacional, né? Que inclusive estampou agora uma homenagem sobre negros no cinema gaúcho ano passado no memorial do Rio Grande do Sul, né? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso. E o Selmar Antunes era imagem de capa, né? Então o Selmar Antunes aí também, e nossos respeitos aí, o grande ator. E aí eles passam a lembrar, né, de como que foi a Guerra dos Farrapos, né? E aí, assim, gente, bom, entrando um pouco assim em tipo fílmico, tá? Eu quero falar um pouco disso aqui, porque vejam só, gente. Ele é um filme que não é sempre que a gente acha na filmografia brasileira, no seguinte aspecto. Ele é aquele filme, assim, estilo filme de batalha épica, né? Batalha campal, cavalos, espadas, sabres, sabe? Que não é fácil de fazer. Eu já vi umas 2 ou 3 palestras do Tabajara Rose e teve uma palestra do Tabajara Rose que foi justamente na Sala Redenção e que se não me engano, é quando ele tá falando do filme Senhores da Guerra, que é um outro filme que eu vou falar também nessa série aqui nos próximos dias, tá? Mas eu lembro que ele falou assim que, pô, ele dizendo, né? Eu faço filmes com centenas de pessoas em cena, batalhas. É muito diferente de fazer filme dentro de apartamento.
É muito interessante porque o cinema feito em Porto Alegre tem muitos filmes que tem essa conotação de filme feito dentro de apartamento, né? Cenas internas e tal. Tá ali dizendo, fazer filme de apartamento é uma coisa, quero ver ir lá pra levar pro interior aí 500 figurantes e fazer uma cena. Enfim, então é um filme nesse sentido raro, assim, estilo Coração Valente, ou sei lá, aqueles filmes épicos lá dos anos 50, 60, né? Sobre filmes sobre grandes acontecimentos históricos, sobre guerras de independência. Então é um filme que ele realmente ele é um pouco inédito nesse sentido, tanto que aí eu vou para uma outra palestra, que é o seguinte, gente, esse filme ele foi exibido na Cinemateca Capitólio quando teve comemoração de 20 anos de exibição dele, se não me engano. Então foi 2021, né? E eu estava lá. Eu estava nessa sessão. E tava a equipe lá. A equipe toda, assim. Foi um evento maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de estar lá, assim. E eu lembro que eles falando de como fazer, tipo, eles estudando, né, como fazer as cenas. E uma coisa que eles concluíram é o seguinte, olha, não tem filme assim no Brasil. Vamos ter que começar a estudar filmes no exterior, filmes americanos mesmo, filmes de batalha, pra ver como fazer. Estudar no olho mesmo, e pegando as informações que tem, né? Naquela época da internet, não é como é hoje, então o acesso era mais difícil, né? E teve até um profissional lá, se eu lembrasse o nome dele, eu até falaria que não lembro agora, mas que ficou responsável pelas cenas de ação. E depois ele chegou a trabalhar na Globo só com isso, só fazendo cenas de ação, porque ele ficou especialista, né? Então, é um filme que tem realmente uma riqueza muito grande nessa questão de batalhas campais e que, de novo, não é muito da tradição do cinema brasileiro. Então ele tem esse mérito, esse certo essa originalidade dentro da filmografia brasileira, né? E nisso aí ele é muito bom. Inclusive, ele faz como é que eu vou dizer assim, ele traz temas dentro das batalhas, ele traz temas até filosóficos, éticos. Então, por exemplo, tem uma parte maravilhosa, que eu acho que até a primeira batalha que tem no filme, que tem uma cena que até depois gerou polêmica na época, que é um soldado farrapo que persegue e digamos, extermina um corneteiro do exército imperial, né? Que digamos que assim, numa guerra isso não deveria acontecer, né? Numa guerra tu não abate o cara que é o corneteiro, entendeu? O cara que ele é militar, mas não tem uma função de combate. É um cara que deveria tocar a corneta e ir embora, ou tamboreiro, enfim, essas pessoas que só dão um toque de ataque, né? Inclusive até é um lanceiro negro que vai lá e fura o cara, né? Ele persegue o cara rindo e depois vai lá e fura, né? Então, isso tudo vai acontecer durante a batalha, entre outras coisas que vão acontecendo ali, né? E que vão dando essa conotação de níveis, né? Os níveis de linguagem, níveis de debate. Agora, ao mesmo tempo, dá pra dizer que ele faz, assim, aí vou pegar, assim, um tema que eu sei que uma boa parte do meu público é de historiadores, historiadoras, então eu sei que esse tema pode surgir aqui, que é a questão que talvez ele faça uma leitura um pouco romântica do próprio General Neto, e um pouco dos farrapos. Não muito, mas em certo sentido, sim. O General Neto como sendo um pouco idealista, né, aquela coisa assim. E assim, gente, o General Neto ele é o cara que proclamou República Rio-Grandense a contragosto de outros comandantes militares, tá? Tô falando de história. Isso não tá no filme, inclusive. Não, isso tá no filme, sim. Isso é dito no filme. Mas isso é uma realidade. Inclusive, o próprio general Bento Gonçalves não queria essa proclamação, tá? Tô falando de história. Posso indicar a bibliografia se vocês quiserem, inclusive. E então o Neto tinha um pouco, assim, esse afã aventureiro, né? Que depois levou ele ao Uruguai, enfim e o Uruguai, depois o Paraguai, né? Ele foi se envolvendo em uns conflitos, mas claro, não dá para também tratar ele como sendo assim aquele romântico no sentido de um cara que só quer construir uma nova história, aquela coisa assim um pouco talvez uma visão dos farrapos que se propagou depois, né? Ao longo dos tempos, né? Mas a gente também tem que lembrar que esse filme ele é baseado num livro de romance, então também tem uma certa liberdade poética, né? Agora, eu quero fazer um destaque para um personagem, que é o personagem chamado Milonga. Gente, eu acho esse personagem maravilhoso na trama, tá? Que é um menino negro que sai de uma instância e se junta aos farrapos, né? E ele passa a acompanhar ali os eventos da guerra. Porque assim, ele é um menino, então o crescimento dele na trama ele vai dando um pouco um sentido humanístico histórico ali, porque assim, digamos ele entra ingênuo na guerra, ele sofre, ele se torna ali
um soldado, ele se torna, vamos dizer, entre aspas, um revolucionário, e depois, quando a coisa toda dá errado, os negros são traídos, isso é trazido no filme, ainda que não de maneira central. Aí ele acaba se dando mal no final lá. Então, ele vai concentrando essas etapas, né? Digamos assim, a ingenuidade, as dificuldades, o crescimento, a queda e a tragédia. Esse personagem vai dando. Eu acho isso muito rico, né? Agora assim, gente, eu tenho que falar de novo. A fotografia desse filme é uma coisa fantástica. Isso é uma das coisas, um dos pontos fortes, assim, a maneira como é filmada, as movimentações de câmera, a montagem também, a hora de dar o corte, não dar o corte, é muito boa. E as encenações também, né? Esse filme não é só não tem só atores profissionais, tem alguns não profissionais no meio ali. Então, também tu vê no meio, quando tu vai ver. Porque tem um olhar mais clínico, técnico, quem conhece do ramo, vê que tem algumas pessoas ali que não estão atuando de verdade, né? Então, enfim. Mas isso faz parte ali da proposta, né? Agora, eu considero que é um filme muito bom. Assim, se a gente for pegar em termos históricos, tem alguns problemas, né? Ele faz uma leitura talvez um pouco romanceada. Assim, gente, eu vou fazer uma análise de um outro filme do Tabajara nos próximos dias, tá? Que eu acho que ele tem uma visão histórica até mais interessante que esse aqui, tá? Que é o Senhores da Guerra. A maneira como ele adapta a história às telas, eu acho fantástica. Mas esse filme aqui, como filme, pelo menos, gente, pra quem gosta em especial desse tipo de filme histórico, de batalha em campo aberto, e ao mesmo tempo tem questões éticas e filosóficas interessantes, eu recomendo. E tem uma coisa que eu acho muito bonita, eu não vou dizer o final do filme, né? Mas o final ele coloca elementos de mitologia grega, do o barqueiro do mundo dos mortos que vem, sabe? E ele dá um sentido pra isso, um novo sentido fílmico pra isso. Eu não quero dizer que o que acontece, tá? E vocês vejam, mas acaba sendo um filme que ele tem muito de romance, tá? Romance da narrativa mesmo, tem elementos de ação muito interessantes, né? E eu acho que é um filme que ele passa rápido, é um filme que ele é longo, mas ele passa muito rápido, então eu recomendo, assim, eu conheço muita gente que... Não, muita gente não, eu sei de pessoas que não gostam desse filme, mas a maioria das pessoas que conhecem gostam, tá? Sendo bem honesto aqui, eu recomendo aqui Neto Perto de Sua Alma, Tabajara Ruas, filme que levou o Wagner Schindler ao estrelato, um filme que eu revi esse filme ano passado, assim, me dá um sentimento muito bom, eu gosto desse filme. Então é isso, gente, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui, dar essa força pra nós e pro Cinema Gaúcho que a gente se fala. Valeu.